tarde, Paulo X. Boa tarde para você. Abner, boa tarde, Yuri, João Vanderlei, toda a nossa equipe, toda a nossa audiência. E pegou bem na torcida do Clube do Remo essa promoção, viu, Abner? Que o Leão divulgou hoje. Quem garantir, ou quem já garantiu ingresso para Remo e Mirassol, garante também ingresso para Remo e Paysandu, Paysandu e Remo. Jogo que vai ser no domingo pelo Campeonato Paraense. Muito bem, João Vanderlei. Qual é o destaque de hoje nessa terça-feira seu, hein? Olha, destaque hoje... Que você vai meter o pau. Não vou meter pau em ninguém não, que é isso. Eu parabenizar, né, o Clube do Remo pela atitude que tomou, né, de fazer essa promoção especial, onde você compra o ingresso, né, agora para o jogo contra o Mirassol, e você ganha o ingresso para o Repar, pelo menos até fechar o lado A, né, porque é o lado de direito do Clube do Remo no clássico de domingo. Uma medida que era necessária devido à cobrança, né? Que a gente até falou hoje pela manhã aqui e não estava funcionando, não estava tendo tanta adesão assim da torcida para essa estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Seria muito triste, né? Ver ali um público até menor do que 15 mil pessoas para esse jogo que o torcedor azulino está esperando tanto por conta da expectativa, né, criada desse acesso de volta para a Série A. Espanta, né, não ver todos os ingressos vendidos nessa estreia, por ser estreia, tá, em casa. E também pelo Remo usar, podemos dizer assim, os jogadores pela primeira vez que ele contratou, né, para ser o seu time mesmo, né? A aposta mesmo para essa Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo deve usar a maioria desses jogadores hoje, ou melhor, amanhã no jogo contra o Mirassol. Só o que pode... Duas coisas me chamam a atenção, para, de repente, vou opinar aqui, quero a opinião de vocês também, para não se ver uma venda maior do que os 15 mil até então, né? Que deve ter aumentado já isso, porque tem sócio-torcedor, tem gratuidade, tem um monte de coisa. Mas que seria o preço em si, né? O torcedor não está acostumado mesmo, vai ser uma cultura a ser criada para a Série A do Campeonato Brasileiro, e a outra ser o adversário Mirassol, né? Não ser um Corinthians, um Flamengo, um Palmeiras, um Santos. Eu acho que mais não justifica, sinceramente não vejo justificar no sentido de adversário. No sentido de dinheiro, eu não vou me meter nisso porque cada um sabe quanto vai dar no seu bolso, tá? O que eu gostaria, eu acho que o clube também, independente da questão financeira só, é do apoio maciço do seu torcedor no jogo, né? Isso aí é claro, abre a discussão para todos aí. Eu inclusive, no Liberal Mais Esporte, primeira edição, hoje pela manhã, eu critiquei bastante essa questão do valor desse ingresso, porque para mim era a oportunidade da diretoria prestigiar o torcedor do Clube do Remo, que carregou o time da Série D para a Série A, que sofreu muito com o time nos últimos 10 anos e que nos últimos 2 anos viu um acesso muito importante do Remo, basicamente pulando da Série C para a Série A do Campeonato Brasileiro. E essa promoção, acho que ajuda nessa questão de prestigiar o torcedor. É até um pouco, talvez, esquisito e tudo mais, o momento em que foi anunciado, né, já que foi apenas hoje, mas é importante, eu acho que é uma boa ideia, é uma ideia que dentro dessa situação de ter um certo limite, afinal de contas, como é o Repar, é até esgotar o lado A, até esgotar a capacidade do lado A, ou seja, a gente espera ali cerca de 23, 24 mil pessoas que vão conseguir ingressos para o Remo Mirassol e também vão ganhar ingressos para Paysandu e Clube do Remo, mas é uma boa ideia, eu acho que é interessante, porque se o torcedor fizer a conta ali, sai basicamente R$50 cada jogo, então já é uma questão interessante que o torcedor tem a aproveitar. Então achei uma boa ideia da diretoria, espero que dê certo, espero que de fato atraia ainda mais torcedores, porque não só o lado A, acho que para esse jogo contra o Mirassol, o ideal era ter ali 30, 40 mil pessoas de fato, por ser um retorno do Remo depois de 32 anos. Pode até ser essa questão de que, e isso para mim é fundamental, não é um Flamengo, não é um Corinthians, talvez não tenha cara de Série A para muita gente, que o Mirassol e tudo mais, mas com certeza é um jogo histórico que o Clube do Remo ele vai precisar sim do apoio da torcida, independente de quantos forem, mas eu imagino que vai ser um público
pelo menos perto de 30 mil pessoas Não, contra o Mirassol. E ainda tem outra, né? O torcedor... Tem muita gente que ainda não recebeu, né? A gente tá falando do torcedor aqui, com certeza assalariado, o grosso das pessoas que vão pro jogo. E tem 3 jogos nessa semana, né? Tem 3 jogos nessa semana. Tem jogo contra o Mirassol, que eu ia falar. Tem jogo contra o Águia na quinta-feira no Baianão e tem o clássico contra o Paysandu. Então, cara, tem torcedor que vai escolher pra qual jogo vai. É isso, eu vou muito na linha do Mataus, que eu acho que esse jogo de amanhã deveria ser uma data comemorativa, sabe? Celebrar, como o Mataus bem disse, um time que escalou da série da 4ª para a 1ª divisão, basicamente. E reiterando o que a gente falou aqui mais cedo, foi meio que uma falta de observação da própria diretoria do clube para, como eu posso dizer, para a situação da sociedade paraense como um todo, né? A torcida é composta por trabalhadores, gente. A torcida vai precisar trabalhar, vai precisar... E R$200, o valor de R$200 no ingresso de cadeira, por exemplo, vai fazer falta na mesa do torcedor, com certeza. A torcida do Remo, a diretoria do Remo deveria olhar mais para essa questão. Olha, eu volto pro início da discussão, tá? A gente precisa entender também no que o futebol se transformou e quem é o público que tem frequentado os estádios no Brasil. Você quer falar a respeito de um público mais raiz e mais periférico do que o torcedor do Flamengo, do que o torcedor do Corinthians, por exemplo? E a gente claramente vê os preços de ingresso desses dois jogos, desses 2 times, lá em cima. Então você olha para a arquibancada, eu até escrevi sobre isso, eu falei sobre isso. Fez um vídeo sobre. Você não vê mais aquele torcedor desdentado, aquele torcedor, sabe, preto na arquibancada. Você não vê mais aquele grito do torcedor que a gente... Hoje é plateia. Hoje é plateia, é um torcedor de comportamento totalmente diferenciado. É o torcedor que ele leva a esposa, leva os filhos, porque ele tem grana para isso, ele faz no final de semana no futebol, ele compra um sócio-torcedor mais caro para poder ter acesso, para poder ter logística, para poder ter conforto, o que a gente ainda não conseguiu atingir aqui em Belém, essa é a verdade. O serviço ainda é muito ruim, estão tentando melhorar, estão se esforçando, né? E eu acredito que isso vai indo a acontecer. Por exemplo, o sócio-torcedor do Remo já evoluiu, já conseguiram fazer parcelas de Pix programado, né? Você pode entrar lá, comprar o sócio-torcedor e botar um Pix programado para sair da tua conta. E tu acaba não colocando o teu cartão de crédito no jogo, ou se você não tiver cartão de crédito, você pode comprar. E vou ser muito franco, gente. A minha opinião aqui sobre o assunto, ela não vem... Seria muito fácil para mim virar e dizer assim, todo lado do povo, todo lado do torcedor. Porra, aí é muito fácil. Essa narrativa vai ser muito fácil, porque eu vou ter mais gente me apoiando do que me criticando, correto? Só que a gente vai precisar, sim, medir os 2 lados. Olha, eu entro no aplicativo para fazer a compra de um produto, né? Eu vou até onde meu bolso vai. Fico frustrado de não comprar, ou tenho que comprar um outro porque eu não tinha... É assim que funciona. Só que quando eu vou fazer essa compra no aplicativo de um produto, não está envolvido nisso a paixão. Eu não amo o produto. Eu não nasci vestido com o produto. O futebol é um produto que carrega paixão. Ele carrega paixão. E a conta, ela nunca é só do ingresso. Ela é a conta do transporte, ela é a conta do estacionamento, ela é a conta do bar, né? Se você vai levar um parceiro contigo, o teu filho, a tua filha, a tua esposa, para muitos, esquece. Não rola mais no futebol, um futebol domingo com toda a família. Para quem não tem o poder aquisitivo. Para esse jogo, por exemplo, antes dessa promoção, para o torcedor ir para o estádio de carro, se ele não fosse sócio, ele tinha que pagar R$40 de estacionamento. Ou seja, já era R$140 para apenas um jogo, o cara indo sozinho, né? Sem contar alimentação, água e tudo mais, né, João? A gente entende, Abner, que o argumento de que não se faz futebol, por exemplo, assim, cobrando ingresso de R$20, ele é válido, isso existe. Mas, ao mesmo tempo, a realidade para o Clube do Remo na Série A vai começar a se impor com essa questão de arquibancada. É cultural, e o primeiro jogo ia ter grito, acabou. Se o Remo... Quer ver um lado desportivo? Se o Remo enfia 2-0, 1-0 no Vitória, lá, era uma outra vibe. Sim, não, com certeza.
Não, certeza. ela iria existir, Mas sim. em menor tom. Ela podia ser de menor tom também, né? Mas é aí que tá. A realidade ela vai começar a se impor porque tem jogos e jogos. Tem, por exemplo, contra a Chapecoense, vai cobrar o mesmo preço do que cobraria, por exemplo, de arquibancada contra o Fluminense? Acredito que não tem nem como fazer isso, não é nem sustentável fazer isso. Porque chegou até a se comentar na internet que esses seriam os preços fixos pro Remo na Série A, independente do jogo, né? R$100 a arquibancada e 200 a cadeira. Eu acho que não é sustentável fazer isso. E outra, sobre esse torcedor que tem uma renda um pouco mais baixa, né? Que ganha um salário mínimo, não tem condição de mais ou menos ir pro estádio em toda a partida. Hoje, inclusive, né? Que dia do mês é hoje? Hoje é dia 3. O jogo é dia 4. Ainda tem a parada da ponta para receber, né? Ainda se tem a condição de fazer uma carga de ingressos, especialmente para esse torcedor que ganha menos, para que ele possa comprar também. Tem como fazer isso, você tem como fazer essas divisões para ter todos os públicos ali no estádio. É muito importante. E o Remo não se pode deixar não se pode ter o luxo de não ter a atmosfera do torcedor do estádio lotado todo jogo. Os horários dos jogos, principalmente em meio de semana, nessas primeiras 5 rodadas, eles não ajudam o Remo. É jogo 7, 8 horas da noite e dia de semana, onde o trânsito já é complicado para chegar. O torcedor, o time vai entrar em campo e o torcedor também vai estar entrando no estádio. Ainda Por isso que é importante ter uma logística boa para o torcedor. Pois é. Por isso, o torcedor do Remo já tem uma dificuldade natural com a própria estrutura do clube de acessar o estádio. Então, você ainda cobrar para um jogo assim que não tem, para um adversário que não tem um apelo, como, por exemplo, o Corinthians tem, o Flamengo tem, eu acho um pouco até irresponsável, sabe? Porque o Remo não pode deixar de ter a força da arquibancada ao seu favor, porque vai ser o diferencial, a atmosfera. Porque 10, 15 mil no estádio faz barulho, com certeza faz barulho, mas é muito melhor você ter 30, 35 mil ali do seu lado. E fazendo mesmo que seja cobrando até um pouquinho menos. Fazendo uma conta de padaria aqui, João, se o ingresso for, que eu já acho até um valor baixo pensando em alguns jogos de Série A, mas, por exemplo, se 40 mil torcedores comprassem ingresso a R$60, ou seja, arquibancada, daria o mesmo retorno financeiro do que 24 mil torcedores comprando a R$100. Ou seja, eu acredito que a torcida do Remo tem capacidade de colocar 40 mil torcedores se o valor estiver um pouquinho mais baixo em jogos assim como contra Mirassol e tudo mais. Porque a gente sabe que contra Flamengo, Corinthians, para mim são esses 4 times. Flamengo, Corinthians, Vasco e São Paulo. Esses 4 times têm um apelo muito mais forte aqui no norte do que em outras regiões, do que outros times, perdão. Ou se esse valor fosse, por exemplo, R$80, que foi um valor que o Remo cobrou no passado de Série B, com certeza daria mais gente. Mas que bom que, pelo visto, isso a gente tem que ressaltar, pelo visto, a diretoria está de cabeça aberta. A diretoria está ouvindo as críticas do torcedor, já trouxe essa evolução em relação ao pagamento de sócio, que o Abner apontou aí, que agora o cara pode pagar no Pix. Trouxe essa promoção agora para um repar, que em outros tempos poderia ser inimaginável fazer uma promoção como essa. Claro, cada tomada de decisão vai ter um pró e vai ter um contra. Mas acho que o mais importante aqui desse ponto é que, se a gente pegar os últimos 4, 5 dias, a diretoria do Remo ouviu e muito a sua torcida. Provavelmente vai ouvir críticas até ali mais um pouco no Campeonato Brasileiro. Mas o fato dela ouvir, entender e aplicar rapidamente mudanças que agradam o seu torcedor, eu acho que é um ponto muito válido por parte da diretoria do Clube do Remo. Sinal que olha esse comentário aqui, na postagem do Max nas redes sociais, em que ele informa a parcial de ingressos, tem esse rapaz, torcedor do Remo, que comenta: Belém está entre as cidades com menor renda per capita do país. Fim de mês, pós-natal, Réveillon, compras escolares, mensalidade escolar, todo mundo liso, e ainda vem carnaval mês que vem. Diretoria do Clube do Remo se recusa a entender o contexto socioeconômico da sua torcida, que foi o que eu trouxe aqui mais cedo, né? Falando muito sobre o contexto econômico da população paraense, do trabalhador paraense. Mas essa surpresa do Remo de ter informado, ter trazido essa informação, né, de que do combo de ingressos, mostra que o time está olhando. Pode ser que eu tenha me precipitado na minha fala hoje de manhã,
Mas é sinal de que aparentemente o clube está olhando, está tentando entender um pouco mais a realidade da torcida. É novo para todo mundo, mas pro bolso de um pesa, que é o torcedor. Então a gente vai ficar nessa discussão até criar essa cultura de que está valendo isso. Agora, o Remo, como empresa, ele precisa também entender e estudar o mercado e sentir o torcedor. E a hora é essa, numa semana 3 jogos. Então ele vai sentir o público que ele vai ter. Ele vai ter um público que não sentiu o preço. E também ele vai ter que olhar, esse dia desse jogo, aí vem o João, o trânsito vai estar bom ou não vai estar bom? Vai chover ou não vai chover? O cara já recebeu ou ainda não recebeu? Tem como eu atrair eu ganhei o último jogo ou não ganhei? Tá pagando início de ano letivo de filho e tudo mais, gastando ali com caderno, com livro. E esse jogo contra o Águia, por exemplo, é uma grande chance do Remo botar o ingresso com um valor quase que simbólico, né? Botar ali 20, 30 reais. Porque, cara, o jogo contra o Águia, no dia do aniversário do Remo, é entre a estreia na Série A e o Repá. Então o time tem que fazer alguma coisa que é para tentar atrair o torcedor que, por exemplo, não conseguiu contra o Mirassol, ou tem um certo receio de ir no Repá, mas quer ver um jogo do Remo, vai ter o retorno do Baianão. Então é uma grande oportunidade também de, pelo menos para mim, de atrair um torcedor que talvez esteja afastado desses 2 jogos do Clube do Remo pelo valor. Então acho que é uma oportunidade que o Remo tem também de atrair diversos públicos nesse jogo contra o Águia de Marabá. Muito bem, são 13h11, o time treina, o time joga amanhã. E aí pergunto para os queridos amiguinhos, confiante de que o Remo vai botar todos os novos contratados, ou a maioria deles, restando muito poucos dos jogadores que estrearam contra o Vitória da Bahia? Cara, acredito que, num geral, se a gente for pegar o que o Remo tem de jogadores que a gente espera que, nem todos estreiem, mas, por exemplo, que joguem o Leonel Pico, talvez seja a maior esperança, né, da gente ver entrando em campo, ele que é uma grande contratação do Remo na temporada. O Brian Cufré também na lateral esquerda, porque na estreia do Campeonato Brasileiro, sem o Sávio, o Osório preferiu não usar um lateral esquerdo, acabou usando o Kaique por lá, então expectativa de que o Brian Cufré vá para a lateral esquerda. Lembrando que o Remo, né, já tem aí há uma semana mais ou menos treinando em Belém o Vitor Bueno, que não é estrangeiro, mas é uma expectativa também de estrear com a camisa azulina. Existem também, por exemplo, outros jogadores que não são estreias, mas são esperados. O Diego Hernandes, que ficou de fora da primeira partida. Quem sabe o Nico. O Rafael Monte, que jogou agora contra o São Francisco, que também foi contratado. Então, é a expectativa de que vários nomes apareçam. Os nomes ditos de Série A apareçam nesse jogo contra o Mirassol. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. O Feliz até chamou a atenção. O Remo joga amanhã, joga quinta e joga domingo. Isso. O de quinta é quanto? Ainda não foi anunciado. Pois é. Por isso que pra mim o Remo tinha que fazer uma promoção e botar uns 20, 25 pro torcedor ir. Porque ficaria muito pesado um valor a mais do que esse aí. Pelo menos na minha visão. Só divulgaram o mesmo serviço de jogo contra o Mirassol. Por enquanto, apenas isso mesmo. E lembrando, né, o clube do Remo tem a expectativa ainda de alguns jogadores que estão no seu elenco e que talvez não esteja uma expectativa tão grande quanto os outros, mas são jogadores interessantes, como por exemplo o Zé Wellison, que vem de várias temporadas no Fortaleza, inclusive já ganhou um sósia, aqui é o primeiro sósia de jogador do Norte, do Zé Wellison. E o goleiro Ivan também, né? Mas aí eu acho que ele não vai tirar o Marcelo Rangel dessa partida. Lembrando que para jogar amanhã, toda essa galera tem que entrar no bid até hoje. E outra, ainda tem outro detalhe. Esse jogo contra o Águia é onde? Baianão. Não é no Mangueirão. Não. Retorno uma forra pra galera do amarelinho, né, pai? O time amarelinho, o time que fica na reserva. Porque, os caras só pegaram o osso, hein? E agora vão jogar num tapetaço, né? Que é o Baianão. Muito bom, tá aí. Então ninguém reclama. As pessoas vão querer jogar o Parazão e não jogar o brasileiro no Mangueirão. Mas vai ser um belo de um teste contra um Águia que tá invicto até agora no campeonato. 2 jogos, 2 vitórias. E bem embalado. E se perder, o Remo se complica, né? Porque a gente estava até pontuando isso ontem, aqui quando a gente estava vendo a classificação do Parazão, do Remo não terminar a primeira fase entre os 4 melhores. O Remo hoje está em quinto, né? E vai ter um jogo difícil aí contra o Águia, porque os 4 melhores colocados têm a vantagem de fazer o jogo único das quartas de final em casa, né? Então seria um cenário nada bom para o Remo, né? Você tem que viajar
para jogar uma quarta de final de Campeonato Paraense. E hoje o confronto seria contra o Amazônia. Então o Remo teria, por exemplo, que ir para Belterra jogar esse jogo de quarta de final. Aquele gramado maravilhoso de novo, né? Os jogadores, Ou ir se os pra jogadores já Santa iam se esforçar, agora eles vão se matar para conseguir aí, né? Ah, e vamos lá, vamos falar de Série A e esse adversário, hein, que jogou ontem de novo, né? Gastou um pouquinho lá de força, isso é bom, né? É bom, né? Porque lembrando que o Mirassol, inclusive, foi com um time alternativo, né, para essa partida contra o Novo Horizontino, um famoso mesclado ali para enfrentar o Novo Horizontino, mas ele também precisa dar um gás, porque o Campeonato Paulista é muito importante, né? Porque paga muito bem, inclusive, avançar no Campeonato Paulista. Mirassol que tem a expectativa de vir hoje à capital paraense, né? Está nesse aguardo aí da confirmação. Por exemplo, contra o Novo Horizontino, jogou o goleiro, deixa eu até atualizar aqui, jogou o goleiro Walter, que inclusive faz um bom trabalho lá no Mirassol. Dentre os jogadores que têm capacidade de titularidade, José Aldo, Igor Cariús, Neto Moura. Então, alguns jogadores aí que têm uma certa capacidade que são titulares do Mirassol, que é um elenco com muitos jogadores que tu olha assim, pô, desde o ano passado, né? Pô, não é lá essas coisas. Por exemplo, tem o Rodrigo Rodrigues, que jogou bem a Série B no passado pelo Operário Ferroviário. Tem o Renato Marques, joia da base do América Mineiro. Tem o Shailon, que é um ídolo do Atlético Goianiense. Então, é um time que tem, por exemplo, nesse jogo acabou entrando durante a partida, um Natan Fogaça, que ano passado era do Novo Horizontino, inclusive, fez 3 gols no Paysandu na partida lá em Novo Horizonte. Tem o Negueba, tem o Lucas Mugni, então é um time que não tem tantos nomes de peso, mas foi assim que acabou conquistando o Brasil no ano passado, né? Só que tem um detalhe, esse ano o calendário pro Mirassol é muito mais apertado, o que deve complicar muito a temporada do time, porque ano passado meio que jogar só a Série A deu uma possibilidade maior pro Mirassol. Mas esse ano tá apertado com o Paulistão, daqui a pouco tem competições internacionais e aí a situação vai ficar um pouco mais complicada pro Mirassol nessa temporada. Muito bem, meu bem. Que horas a bola rola, hein? 8 da noite no Mangueirão, amanhã, Remo e Mirassol, 32 anos depois, Leão volta a jogar em Belém pela Série A do Campeonato Brasileiro. Quem apita essa pelada, hein? Vou até trazer aqui a informação. 8 da noite de uma quarta-feira é bem difícil, hein? Difícil como? Complicado pro trabalhador brasileiro que vai ter que assistir pra o qual jogo. jogo? Remo e Mirassol. Não, o pior que até 8 Lembra horas... um pouco a Série bom, B, né? O pior que até 8 horas é um horário que o torcedor tá até acostumado. Vocês... O problema, acho que o problema seria, por exemplo, 7 da noite. Porque 7 da noite o Remo vai ter que jogar contra o Fluminense aqui. Acho que o Internacional também é 7 horas da noite. Porque 1 hora faz muita diferença no trânsito, cara. Rapaz, o torcedor que quiser ir vai pro jogo, não tem esse papo. O cara dá o jeito dele, falta o trabalho. Vocês estão muito cheios de mimimi também. Posso faltar então pra ir? Por isso que eu gosto do bad boy. Estavam dizendo aqui que o Bad não gosta de pobre. Não, também não é assim. Porque ele fala muito dessa questão do pessoal, por exemplo, pagar 300 conto ingresso em festa. Eu não pago de jeito nenhum. Por isso você não vai, porque você não lhe convida. Pois é. Ele usou um exemplo muito extremo de você vai pra festa, paga R$300 de entrada e depois compra bebida, combo e tal. É um exemplo um pouco extremo demais. A arbitragem é de Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, o assistente 1, Luiz Cláudio Regazzoni, também do Rio de Janeiro, e o assistente 2 é o Alex Sandro Quadros Tomi, que eu duvido de onde você acertar de onde ele é, João Vanderlei. O segundo assistente. Repita o nome? Alex Sandro Quadros Tomi, ou Tomé. Os dois primeiros são do Rio de Janeiro e esse terceiro é de Roraima. Olha aí, Federação de Roraima, assistente 2 na partida, não sei se vão reclamar, e a quarta árbitra é a Débora Cecília Cruz Correia, então, do estado de Pernambuco. Então, essa é a arbitragem do Clube do Remo e Mirassol. Alex Gomes Stefano, que é do Rio de Janeiro, tem 37 anos. Ano passado, apitou Série B, apitou Série C, Série D do Campeonato Brasileiro. Então, tem experiência aí, participou também de jogos na Série A do Brasileirão. Meus amigos, eu vou escalar o Leão para amanhã. Já? No gol, Marcelo Rangel. Na direita, o que veio do Grêmio. João Lucas. O João Lucas. Kaique, Marlon. Na lateral esquerda, Cufré.
Brian Cufré. Brian Cufré. No meio de campo, como volante, o Pico, estreando, né, o que foi comprado pelo Leão. Ao lado dele, o que veio do Fortaleza, Zé Wellison, ao lado dele. Fechando o meio de campo ali, deixa eu me lembrar quem é. Catarose. Franco Catarose, exatamente. Pode mudar desses três aí, seria o rapaz que veio do Japão. Vitor Bueno. Não, o que estava jogando de volante, que foi por causa que ele saiu do Real perdeu. O Zé Ricardo. O Zé Ricardo no lugar de um dos dois volantes aí. Mas o time é esse. Lá na frente, pelo lado esquerdo, o nosso querido Hernandes. Vai jogar na esquerda? Ou na direita? De lado. Hernandes, o Moratti. O Monte. Eu estou chamando ele de Moratti. O Monte. E na esquerda o Vitor Bueno. Pikachu é banco? Banco. Meu Deus. Ele treinou na lateral. Ele treinou um pouquinho na lateral direita, ele treinou um pouquinho no meio campo, treinou um pouquinho, mas como estou treinando muito pouquinho, vai ficar no banco de reserva. Esse é o time pro repar. Esse é o time que vai ganhar o Mirassol amanhã. Vai ganhar 1-0, 2-1. Gol do Marlon. Epa, vai secar a... Não, ele precisa. Eu gosto do Marlon. A galera ele falou isso contra o Vitória e disse que ia ser 1-0 Remo, gol do Marlon. A galera tem... Eu acredito no Marlon. Ele só parar de fazer loucura, né? Mas sugerir para vocês. Mas ele não faz loucura, cara. Ele toma ele meter a mão na bola com 10 minutos de jogo contra o Vitória. Vitória. Ele viu que bateu na mão do atacante, ele foi esperto. A impressão que tinha parado já. Ele é afobado. Eu recebi uma informação que o Pico... Esperto sou eu que não pago 300 O Pico já tá no bid. Vai confirmar se ainda não. Porque o Remo ainda tava buscando a documentação, né? Acho que nem o Cufré e nem o Catarose. Tem até amanhã. E olha, um passarinho me contou que o Remo pode acionar a FIFA, tá? No caso do Pico. Caramba. Tá? Parece que os hermanos estão muito sabidinhos, tá? No caso então Platense ia... Sim, Platense. Ia acionar a FIFA. Não, o Remo... o Remo contra o Platense. Exatamente. Você tá com quer dificuldade... criar crise no Leão, João Vanderlei? Você tá com dificuldade de entendimento, amigo? Não, o Remo não. vai acionar a FIFA. Aí o Remo vai acionar a FIFA contra ele? Não, porque... E eu tô relacionando o assunto ao Pico. Normalmente é quem está vendendo... Não aguento mais isso. Porque normalmente quem está vendendo aqui costuma... O Leão não é mais liso, o Leão não vende, ele compra. Aí, que então. isso, olha só. É isso mesmo. O Matheus te resolve. Uma hora tu escroteia, outra hora tu abana, aí é difícil. Por isso que todo mundo bate nele e apanha dos dois Pessoal do lados. chat, quem vê o Matheus por aí, ele pega o ônibus ali na Mirante Barroso, depois do programa. Mete ali a porrada nele pra ele respeitar o Leão. Pronto, já dei. Não faz isso com meu filho, não. Ali na estação. Esse é meu filhão, não faz isso. É meu puff da estrela, ele. Né, meu amor? Obrigado. O que é que você quer falar? Diga. Não, eu ia falar que ali na estação do BRT. Ele ainda fala. Né? Ele mesmo entrega. Ninguém tem coragem de passar um dedo no meu puff-puff. Ele é maravilhoso. Olha, eu vou te contar um negócio. Já acabamos de falar do Leão? Acredito que sim. Não temos mais nada? Já escalei o time? Já. Olha, ô Osório, presta atenção, não inventa, tá, pai? Deixa eu falar amanhã eu falo isso pro torcedor do Remo, né? Amanhã eu falo o que eu ia falar agora aqui. Vai ter concentração para esse jogo, vocês sabem, não? Mas o Osório não é muito fã, né, de concentração. Ele prefere que para os jogos aqui em Belém... Para treinador que tira, eu tenho essa experiência. Treinador que tira concentração em clube, são dois os motivos, um ou outro. Qual? Ou os dois juntos. Um, o clube está liso para pagar a concentração, que não é o caso. E o segundo, o treinador tem mulher bonita. É um dos dois. Não, no caso foi o seguinte. Mulher bonita. Ele falou sobre isso, principalmente com relação às famílias, porque o Remo vai viajar muito, vai passar muito tempo. Conversa fiada, é papo furado. Aí tem um monte de estrangeiro. Não, pois é, aí o cara já vem pra cá, tem que passar pelo menos mais um dia concentrando aqui no hotel, é menos um dia do cara com a família. Então, por conta disso, pros jogos aqui em Belém não vai ter concentração. Também. Foi essa a explicação que foi dada. Olha, o Gleidson diz o seguinte: Remo e Mirassol é 100 a bancada, Remo e Águia é 60 e Remo e para com isso, mano, e Paysandu 70 a arquibancada. Uma sugestão que ele tá dando de valores no caso.
Não, ele está dizendo que vai ser isso. Bom, Pelo o que eu Remo entendi. não oficializou. Eu vou pro do Águia, que é clássico. O clássico hoje em Belém não é mais, entendeu? Não? Não. Mudou? Mudou. Domingo, então, Agora é Remo. Tu não vê que o Remo tá dando ingresso? Não tá mais levando em consideração esse negócio de repar. Não Pra domingo. Esse Paysandu mete do cacete no Remo domingo. Tu vai ver voando o Tonhão, como é o Osório, O executivo o que chegou executivo que agora. dá deixa, pecam pro Paysandu domingo. E o Paysandu é favorito. No Parazão, o Paysandu é favorito. será? Vai ganhar da Tuna amanhã, que a Tuna tá uma draga, faz 9 pontos, vai gigante pro clássico. 9 E vai pontos. estrear jogador no clássico, se bobar. Será? É. Porque o